Você se sentiu meio travado, vendo as pessoas próximas de você progredindo enquanto parece que você está patinando? Muitas pessoas culpam a falta de talento ou de oportunidade por estar se sentindo assim. A diferença de um profissional de alta performance é que eles sacaram que o que importa para você se tornar profissional não é o que você tem, mas sim uma mudança da forma como enxergar as barreiras, as adversidades. Nesse vídeo eu vou te mostrar as 6 diferenças em que separa o profissional do amador. E eu tenho certeza que na sexta você vai se surpreender. Muitas das pessoas, quando pensam a respeito do sucesso, elas imaginam que é um golpe de sorte. E hoje, no momento atual, a gente vive muito na idolatria do para ontem. Tudo que a gente tem que fazer tem que obter resultado o mais rápido possível. E o profissional já começa por aí. Ele entende que o sucesso é um processo a longo prazo. Muitos vão achar que o que diferencia o amador do profissional é o que ele tem. Ou seja, se ele é privilegiado por ter nascido numa família bem financeira, se ele mora num lugar melhor, se ele teve melhores oportunidades, mas essa não é a questão. O profissional, ele tem mérito por estar onde ele está. O verdadeiro profissional, claro que vai ter pessoas que estão em um ótimo lugar profissional, mas não são profissionais, só foram privilegiadas ou realmente estão ali por uma questão familiar, por uma questão de network. E aqui não, aqui eu vou te falar realmente como você vai construir e mudar a forma como se enxergar. Você vai descobrir se o que você tem feito é uma atitude de amador ou de profissional. Talvez você tenha um pouco dos dois e você vai ajustar esses pontos, entendendo essas 6 diferenças para realmente começar a se enxergar como um profissional. Então vamos lá. A primeira diferença é que o amador sempre está em busca de um atalho. E o profissional entende que o processo é importante. O amador sempre, quando ele tem um sonho ou ele deseja obter uma nova profissão, está em um novo ambiente, ele vai buscar a forma mais rápida de conquistar aquele objetivo. Ele não entende que é necessário percorrer um caminho para alcançar aquele objetivo, que o que importa não é o objetivo em si, mas o processo de crescimento dele, ele se tornar uma pessoa melhor, em consequência ele vai obter aquele objetivo. O profissional já entende o seguinte, em vez dele buscar atalhos, buscar meios para chegar naquele objetivo, ele põe como objetivo o processo. Ele entende que o processo é a coisa mais importante que ele tem que ter, ele vai ignorar o tempo, ele não vai se preocupar em obter para onde aquele objetivo, porque ele não está focado em ter mais dinheiro, em se tornar profissional. Ele quer construir, ele quer se transformar, ele vai ter prazer no processo em si, indiferente do amador que ignora o processo e que simplesmente só foca no objetivo. A segunda diferença é que o amador sempre está em busca de motivação, enquanto o profissional entende a importância da disciplina. O amador, ele sempre precisa que alguém dê um empurrãozinho nele, que o dia esteja bom, que as estrelas estejam alinhadas, para que tudo funcione. Ele sempre vai ter aquela sensação de que está faltando algo para começar a tomar atitude. Então ele vai achar que está faltando ferramenta, está faltando tempo, está faltando dinheiro, está faltando network, está faltando pessoas. Isso é a motivação dele, ele sempre vai precisar de algo e ele nunca consegue tomar atitude porque sempre fica essa sensação de que está faltando algo. Diferente do amador, o profissional, ele entende a importância da disciplina. O que a gente pode entender como disciplina? Disciplina é você fazer algo mesmo que você não queira e que você não tem prazer. Então o profissional não depende de motivação. Ele entende que independente do contexto, independente das barreiras, das adversidades, ele vai continuar fazendo aquilo ali, mesmo que ele não queira. Enquanto o amador, na primeira barreira, ele vai precisar que alguém empurre ele, vai precisar de algum incentivo. O profissional, assim como na primeira diferença, ele entende a importância do processo, ele também entende que aquele processo é difícil, que aquele processo não é prazeroso, mas ele vai fazer mesmo assim. É uma questão de foco, independente do que esteja acontecendo ao redor dele, ele vai manter o foco e continuar fazendo. E não é algo muito complexo. Pensa pelo seguinte, todos os dias você escova os dentes, todos os dias você almoça, se alimenta, se você faz alguma atividade física, todos os dias você faz, independente da situação. Se você trabalha CLT, todos os dias você vai para o seu trabalho. Muitas das vezes você tem um trabalho que você não tem prazer nesse trabalho, mas você se comprometeu com seu patrão e com a CLT em ser disciplinado para ir no seu trabalho. Isso vai te diferenciar
Porque quando você trata algum desejo seu, pessoal, algum sonho profissional que você quer realizar, você não trata com essa mesma disciplina que você trata trabalhando para o seu patrão. Então, essa mentalidade você tem que começar a adquirir. Entender que a profissão que você quer desenvolver é necessário você ter a mesma disciplina que você tem no trabalho atual, se você trabalha para uma empresa ou se você trabalha como autônomo. Você tem disciplina ou em atender seus clientes ou em atender seu patrão. Agora você vai mudar essa mentalidade para a disciplina com a atitude de profissional que você quer ter para a sua profissão dos seus sonhos, para a profissão que você deseja. Terceira diferença. O amador culpa os outros, enquanto que o profissional entende que é responsabilidade dele. O amador, sempre que ele se encontra diante de um erro, diante de uma dificuldade, ele vai culpar alguém. Ele vai olhar para aquela situação e pensar assim: ah, eu não consigo porque fulano fez de tal forma. Eu não consigo porque eu não tenho tal ferramenta. Eu errei porque fulano errou. Eu errei porque tal coisa. E assim vai. Ele nunca vai conseguir enxergar que para ele se tornar um profissional, para ele se tornar uma pessoa melhor, é responsabilidade dele assumir os erros. E o profissional, ele vê dessa forma. Ele entende que se ele errou, ele precisa corrigir. E ele tem o prazer em ser corrigido, porque cada vez que ele erra e é corrigido, cada vez que algo dá errado e ele corrige, ele se torna um profissional, ele está se tornando uma pessoa melhor, ele está se desenvolvendo. E o amador, ele fica muito preso na culpa, em culpar os outros. Isso impede dele dar um passo adiante. A quarta diferença é que o amador teme a crítica e o profissional, ele tem prazer em receber crítica. O amador, ele sempre vai estar evitando. Então ele vai fazer as coisas sempre muito em silêncio, com medo de os outros estar julgando ele. O profissional, ele não importa tanto com o julgamento, mas ele sabe a importância que tem das pessoas que estão observando de fora. A opinião dessas pessoas vai ajudar ele a ajustar esses pontos. E até mesmo você está assistindo esse vídeo, talvez você já comece a ter uma atitude profissional, porque você poderia estar ignorando aqui o que eu estou te falando, mas você está parando para ouvir e entender e ver aquilo que, por mais que tenha coisas que talvez não façam sentido para você, aquilo que começa a fazer sentido, talvez você comece a ajustar no seu dia. Talvez você comece a olhar e falar: não, realmente, ele está me dando um feedback de que as coisas que eu estou fazendo têm sido meio amadoras. Então eu preciso ajustar para que isso realmente seja tratado como profissionalismo, como um profissional de verdade. A quinta diferença é que o amador acha que sabe tudo e o profissional entende que ele é um eterno aprendiz. Eu não sei se vocês já ouviram falar, não vou pronunciar aqui corretamente, porque eu não lembro muito bem o nome, mas tem um efeito que se chama efeito Dunning-Kruger, alguma coisa do tipo, que é quando você começa a aprender algo novo e assim que você consegue entender de forma simples, aquele pouquinho que você aprendeu você acha que é o necessário, você acha que já nasceu com talento, sabe muito mais do que as outras pessoas. E aí vem um grande problema, você está ignorando a realidade. E vai chegar algum momento que você vai se deparar com a realidade. E nesse momento que você vai ver que você não sabe. E aí vem até as outras questões que foram mencionadas. Porque no momento que você se deparar com uma realidade que você não sabe tudo, você vai se frustrar, provavelmente você vai preocupando os outros e também vai tentar buscar o atalho. O profissional, ele vai entender o seguinte, que o erro é importante, que a correção é importante. Por quê? Quando ele erra, significa que ele não sabe, ele aceita isso. Quando você aceita que você não sabe algo, você adquire uma atitude muito mais humilde, uma atitude de um aprendiz. E um aprendiz, ele não tem vergonha de errar. Se você começar a fazer uma arte marcial hoje e você entrar na faixa branca, você não vai ter vergonha de estar fazendo coisas de faixa branca. O faixa branca, ele vai errar em várias coisas. Agora seria diferente se você fosse um faixa preta e tendo erros de faixa branca. O X da questão aqui, que é até uma boa analogia, é que muitas das vezes o amador, ele vai começar uma arte marcial, ele já acha que ele tem a habilidade de um faixa preta. Enquanto que o profissional, sendo faixa preta, ele entende que ele corre o risco de ter atitudes de um faixa branca se ele não for humilde. E ele vai sempre respeitar alguém que tem algo para ensinar para ele. A sexta diferença. O amador foca em si mesmo, enquanto que o profissional sabe a importância de servir aos outros. Falando nessa questão, eu até fiz um vídeo que eu vou deixar aqui no card, muito mais aprofundado a respeito desse tema. Aqui eu vou dar uma passada bem rápida. Mas é o seguinte,
Muitas das vezes você se enxerga como um protagonista do mundo, ao invés de ser um protagonista da sua própria vida. Qual que é a diferença entre esses dois? O protagonista do mundo, ele acha que os outros têm a obrigação de servir a ele de qualquer forma. Ele se enxerga como um príncipe que ele não precisa fazer nada pelos outros. Enquanto que o protagonista da vida, ele entende que todas as vidas têm importância, que as pessoas ao redor dele não colocam ele como prioridade, mas colocam como prioridade a própria vida. Ele enxergando isso, ele vai ajudar que as outras pessoas também alcancem o sucesso e alcancem os objetivos dela. E nesse vídeo que eu falei, que eu explico melhor esse assunto, o tema dele na verdade é a respeito do porquê as pessoas têm se afastado de você. Talvez você não tenha percebido esse motivo. Nesse vídeo eu vou explicar muito melhor a questão do porquê as pessoas estão se afastando de você. Mas resumindo essa sexta questão, é o seguinte: você tem que entender que é muito mais importante você construir boas relações servindo aos outros do que servir a si mesmo. Porque quando você serve a si mesmo, é algo a curto prazo e não vai durar muito tempo. As pessoas vão perceber que você está fazendo as coisas só para você mesmo. E para você ser profissional, você entende que qualquer coisa que você faça, você vai estar servindo aos outros. Seja trabalhando para alguém, seja trabalhando para si mesmo, alguma coisa você faz que é para servir os outros. Você não vive sozinho, porque no final das contas, os outros te servem. O carro que você tem, a casa que você tem, o computador, o celular, tudo foram pessoas que serviram para entregar essas coisas à sua mão, serviram para construir essas coisas. Então, o profissional enxerga a importância disso, enquanto que o amador, ele fica ali no trono dele, imaginando que ele não precisa fazer nenhum esforço para ajudar os outros. Os outros têm que sacrificar a própria vida para servir a ele. E por isso que ele não evolui. Está nessa sensação de estar patinando e que cada vez mais as pessoas têm se afastado dele. Recapitulando, 6 pontos. Primeiro, o amador sempre está em busca de um atalho. O profissional se dedica no processo. Segundo ponto, o amador sempre está em busca de motivação. O profissional entende a importância da disciplina. Terceiro ponto, o amador sempre vai estar culpando os outros. O profissional assume a responsabilidade. Quarto ponto, o amador tem medo de receber críticas. O profissional entende a importância dessas críticas. Quinto ponto, o amador acha que sabe tudo. O profissional entende que é um eterno aprendiz. E sexto ponto, o amador foca somente em si mesmo. E o profissional entende a importância de servir aos outros. E a melhor parte disso tudo é entender que ser profissional não é um dom, não é um talento, não é privilégio. Ser profissional é a forma como você enxerga as coisas, é as suas atitudes, é a forma como você está disposto a servir aos outros, está disposto a aceitar as dificuldades e independente do que quer que aconteça, independente das barreiras, você sempre vai manter esse foco porque você quer se tornar profissional. O amador não é algo errado, mas quando você trata aquilo que você tem como desejo de profissão com uma atitude amadora, o que significa? É um hobby. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes a gente tem um emprego atual, talvez seja uma CLT, e tem aquele emprego que a gente deseja. E aquele emprego a gente deixa no segundo plano, fazendo ele de qualquer jeito, enquanto a gente dedica todas as nossas energias, toda a nossa disciplina ao emprego atual, que é o que não nos traz felicidade. E isso é uma atitude amadora. Por que é uma atitude amadora? Imagina se o emprego atual que você tem, você tivesse as mesmas atitudes com a profissão que você deseja. Inverte os papéis. Vamos dizer que a profissão que você quer, você se dedica a ela uma vez por semana, que qualquer coisa você desiste de fazer ela, você nunca coloca ela em primeiro plano. Se você está desanimado, você não faz. Se te falta algo, você não faz. Imagine que essa atitude você tratasse seu emprego atual. Você acha que o seu chefe te manteria ali por muito tempo? Você tratando o seu emprego atual com a atitude de amador? Nota que você trata o seu emprego atual com uma atitude profissional. E o emprego que você sonha, a profissão que você sonha, você trata com amadorismo. Dá para você manter as duas coisas ao mesmo tempo. Se você se ajustar, se você não culpar, se você tiver disciplina, se você aceitar que você precisa aprender, você consegue manter essas duas coisas ao mesmo tempo com uma atitude de profissional. E aí é uma questão de tempo.
É você entender que para você chegar onde você quer é um processo longo, mas não vai adiantar você tratar isso como um hobby, como uma atitude amadora. Mas eu quero ouvir de você agora. Qual dessas 6 diferenças mais te marcou, mais te tocou? Você notou alguma atitude de amador ou alguma atitude profissional? Deixe aqui embaixo nos comentários, que para mim vai ser muito importante ler a sua resposta e até mesmo te responder se eu puder te ajudar de alguma forma. E se realmente você quer levar essa atitude de profissional a sério e ter uma mudança de mentalidade com conteúdo que vai acelerar o seu crescimento, se inscreva no meu canal e ative as notificações. Tenho certeza que o que eu tenho aqui para contribuir vai te ajudar muito. Nesse vídeo aqui eu falei a respeito de como garantir um futuro sem arrependimentos. Não se trata de uma questão financeira. E nesse outro vídeo eu falo por que agora é o melhor momento da sua vida. Porque muitas das vezes você teve fases boas e agora você está vivendo uma fase difícil, mas essa fase difícil é a melhor fase da sua vida. A fase boa te trouxe até esse momento difícil. E se você pudesse voltar ao passado, você teria que abrir mão das coisas boas que está acontecendo agora na sua vida, porém você não está percebendo. Se você gostou desse conteúdo, é importante que você clique no botão gostei. Nos vemos, até a próxima.